Relativamente à figura 2, sabe-se que o segmento de reta AC tem comprimento 4, o ponto B é o ponto médio de AC, o segmento de reta BD é perpendicular a AC, o arco de circunferência CD tem centro em B. Admita que um ponto P se desloca ao longo do arco CD, nunca coincidindo com C nem com D, e que um ponto Q se desloca ao longo do segmento de reta BC, está aqui, de tal forma que PQ é sempre perpendicular a BC. Bom, o que acontece é isto: se o ponto P, que está aqui a deslocar-se então neste arco, se ele estiver, por exemplo, aqui nesta posição, o ponto P, nós devemos conseguir ver o que acontece à figura quando esta está em movimento, não é? Esta está em movimento e, portanto, nós devemos imaginar outras posições. Neste exercício não é muito o caso, mas em outros exercícios pode até ajudar a resolver logo alguma questão. Reparem que se nós estamos a falar, por exemplo, da expressão que dá a área deste triângulo, nós temos logo uma noção se ela é crescente ou decrescente à medida que x também cresce ou decresce, não é? Poderemos também estar a falar do comprimento de AP, por exemplo. Temos logo uma noção se esses valores aumentam ou diminuem à medida que x vai variando. E, portanto, isso pode ser importante e às vezes até é pedido a interpretação no contexto do problema, não é? Devemos conseguir ver a figura a mexer. Bom, eu neste momento vou apagar para não criar aqui muita confusão. E agora temos o seguinte: para cada posição do ponto P, seja x a amplitude em radianos do ângulo CBP e seja a de x a área do triângulo APQ. Resolva os dois itens seguintes recorrendo a métodos analíticos. Vamos à 3.1, que pede, é aquele mostre que tradicional, não é? Pede a expressão que dá a área, neste caso a área do triângulo APQ. Nós temos que chegar então a esta expressão que aqui está. Como é a área de um triângulo, nós poderemos logo começar pela forma da área do triângulo, que é base vezes a altura a dividir por 2, e poderemos logo escrever em função das letras que temos na figura, não é? Qual é a base e qual é a altura deste triângulo? Podemos imaginar que está então nesta posição específica, não é? O nosso x vai de 0 a π sobre 2, portanto, imaginando aqui uma posição qualquer do ponto P aqui neste arco, que pode ser exatamente esta, poderemos dizer que a base do triângulo é AQ e a altura é PQ, porque a base e a altura terão de ser perpendiculares, não é? Então, vou escrever então base, que é AQ, vezes a altura, que é PQ, a dividir por 2, ok? A dividir por 2. E agora precisamos então descobrir AQ e PQ. Vamos fazer isso em cálculo auxiliar. Nós já sabemos que neste tipo de pergunta, se conseguimos chegar ao valor numérico do que pretendemos, neste caso do AQ ou do PQ, ótimo, calculamos o seu valor numérico, substituímos aqui na forma da área e está feito. Se não conseguirmos chegar ao valor numérico, então procuramos escrever em função de x, porque é aquilo que nós queremos ver aqui na expressão, não é? O nosso x. E, portanto, vamos sempre procurar trabalhar com este x que aqui está. Ora, então, como é que nós poderemos determinar aqui AQ em função de x? Nós poderemos perfeitamente ver ali na figura que AQ é igual, portanto, a base do nosso triângulo é igual a esta distância que é fixa, AB, portanto, que é 2, mais BQ, não é? E interessa, portanto, simplificar isto desta forma, porque BQ será um cateto deste triângulo retângulo que nós aqui temos, que tem o ângulo x como um ângulo, não é? E, portanto, permite trabalhar com as razões trigonométricas. E é isso que nós pretendemos, que temos lá senos, não é? Bom, então, reparem, nós queremos saber o BQ, que é o cateto adjacente deste ângulo x. Temos a hipotenusa. Então, eu quero o adjacente, tenho a hipotenusa, vou trabalhar com o cosseno, que é a razão trigonométrica que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. Okay? Então, fica cosseno de x é igual a BQ, que é o cateto adjacente, sobre hipotenusa, que é 2. Agora, o que podemos fazer é passar o 2 para este lado a multiplicar e ficamos com 2 cosseno de x igual a BQ. Ok? Ficamos então assim aqui com isto. E já temos então o BQ, é só substituir agora ali na expressão e já calculamos aquilo que pretendíamos, não é? Fica então aqui 2 cosseno de x, o nosso AQ. Bom, agora vou determinar a altura, que é PQ, não é? E vamos pensar, olhar para a figura e vemos que PQ é o cateto oposto do ângulo x. Ora, eu quero o cateto oposto, tenho a hipotenusa, então vou trabalhar com o seno, neste caso, não é? O seno é que relaciona cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de x é igual a cateto oposto, que é o meu PQ, sobre hipotenusa, que é 2. Passamos este denominador 2 para o outro membro para a operação inversa, que é a multiplicação, e vai ficar então 2 seno de x igual a PQ. Ok?
E portanto já temos também o PQ. Temos tudo escrito em função de x. Vamos então substituir aqui na forma da área. Vamos substituir aqui o AQ por esta expressão. Vamos substituir também o PQ por esta. Ok? E depois é uma questão de simplificação até chegarmos ao valor que pretendemos. Vamos então aqui colocar, ora, o AQ é 2 mais 2 cosseno de x, cuidado com este parênteses, não é? Temos que colocar aqui um parênteses para tudo estar a multiplicar por PQ. Se eu não colocasse este parênteses, só o 2 cosseno de x é que estaria a multiplicar pelo PQ, e não é isso que nós queremos. Portanto, tudo sobre 2. Ok? Agora, reparem que poderemos fazer aqui uma simplificação. Este 2 pode cortar com este, mas antes de cortar eu vou fazer uma outra coisa para não cortar assim de repente. Reparem que estamos aqui a multiplicar, não é? Então a multiplicação é comutativa, eu vou trocar este termo aqui, este fator aqui desta multiplicação, vou passar para trás. Pode passar, não é? E fica a dividir por este 2, que é este que está aqui em denominador, vezes 2 mais 2 cosseno de x, vezes seno de x. E agora, reparem, 2 a dividir por 2 dá 1, não é? E fica 1 vezes todo este fator que aqui está. E, portanto, como estamos a multiplicar por 1, dizemos que corta, ficava lá o 1, o que não é preciso escrever, porque fica a multiplicar, não é? O que vamos fazer agora é aqui a distributiva, multiplicando este seno com este 2 e este seno com este 2 cosseno de x. E obtemos, então, aquilo que queríamos. Falta depois só aplicar, então, uma fórmula. Fica, então, 2 seno de x, que é este 2 vezes este seno, mais 2 seno de x cosseno de x. Ok? Agora, bastava apenas relembrarem uma forma, a forma da duplicação do seno, que é uma forma que devem conhecer, que está no formulário, ok? Que diz o seguinte: seno de 2x, nós sabemos que é igual a 2 seno de x cosseno de x, ok? E, portanto, onde tenho 2 seno de x cosseno de x, posso colocar seno de 2x, ok? Portanto, seno de x mais seno de 2x. E assim, desta forma, chegamos então à expressão que queríamos, que é a área do triângulo, ok? Bom, fica então a 3.1 concluída. Vamos à 3.2. E a 3.2 diz o seguinte: mostre que existe um valor de x para o qual a área do triângulo é máxima. Queremos mostrar que tem um máximo. Bom, então, como é que tradicionalmente calculamos os máximos ou mínimos de uma função? Como é que calculamos os extremos? Derivada, zeros, tabela, não é? E, portanto, é isso que vamos fazer neste exercício. Eu chamo só a atenção que, por vezes, em trigonometria, vamos supor que a área era dada por uma função mais simples deste género, 2 seno de x mais 5 a dividir por 3, por exemplo. Aqui era possível, para calcular o máximo, não o maximizante, mas o máximo, era possível fazer o enquadramento, ok? O seno de x está entre menos 1 e 1, 2 seno de x ia construindo a minha função, não é? Está entre menos 2 e 2, 2 seno de x mais 5 está entre 7, estou a fazer as mesmas operações em todos os membros, não é? E depois dividia tudo por 3, 2 seno de x mais 5 sobre 3 está entre 7 terços e 3 terços, ou seja, 1. E tinha aqui o máximo da função e tinha aqui o mínimo. Isto é possível fazer em trigonometria quando temos então assim funções mais simples, ok? Não é aqui o caso, portanto, como temos um seno de x e depois temos um seno de 2x, o enquadramento não facilita aqui a resolução e, portanto, vamos por aquilo que conhecemos para calcular máximos e mínimos, derivada, zeros, tabela, ok? Então vamos fazer a derivada em primeiro lugar. Vamos fazer a derivada da nossa função, que é então a derivada de 2 seno de x mais seno de 2x, derivada, e depois faríamos então a derivada às regras. Vamos fazer aqui primeiro a derivada da adição, 2 seno de x derivada, mais seno de 2x derivada. Agora reparem que temos aqui a derivada de uma multiplicação, e portanto vamos aplicar a fórmula, se bem que este passo podiam passar à frente porque um dos fatores da multiplicação é constante e portanto vai dar 0, mas eu vou aplicar a fórmula na mesma. Fica então a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, não é? Aqui derivada, mais
E agora aqui tem a derivada do seno. Como é que é a derivada do seno? Eu vou fazer aqui um rascunho no estante. A forma diz o seguinte, o que está no formulário, a derivada do que está lá dentro vezes cosseno do que está lá dentro. Por exemplo, se tivessem o seno de 2x mais 3, ficaria... Portanto, esta derivada ficaria a derivada de 2x mais 3 vezes o cosseno de 2x mais 3. Ok? E portanto, iria dar 2, que a derivada de 2x dá 2, a derivada de 3 dá 0, ficava 2 cosseno de 2x mais 3. Ok? Neste caso, como nós queremos a derivada de seno de 2x, estou a fazer agora esta derivada aqui, como queremos o seno de 2x derivada, então ficará pela mesma forma 2x derivada vezes cosseno de 2x. Ok? E portanto, a derivada de 2x dá 2, vai ficar então 2 cosseno de 2x. É o que vamos então aqui colocar, ok? 2 cosseno de 2x. E agora, deixem-me só apagar aqui isto, senão fica muita confusão. Reparem que agora ali a derivada de 2 vai dar 0, vai anular todo aquele termo da adição. E depois temos ainda a derivada do seno, que vai dar cosseno, pela mesma forma que eu acabei aqui de explicar. E depois, pronto, é fazer os zeros da derivada e descobrir, portanto, a solução que está no nosso domínio. Não vamos esquecer que temos um domínio no nosso exercício. O x pertence, tal como está aqui, de 0 a π sobre 2, não é? E precisamos das soluções apenas naquele intervalo. Vamos então só terminar aqui a derivada. Isto dá então 0, mais o seno de x vai dar então cosseno de x, mais 2 cosseno de 2x. Ok? Pronto, então simplificando, fica então 2 cosseno de x mais 2 cosseno de 2x. Bom, o que precisamos fazer agora é então os zeros da derivada, não é? Eu vou então fazer aqui os zeros da derivada. A derivada igual a 0. Derivada igual a 0, ficamos então com 2 cosseno de x mais 2 cosseno de 2x igual a 0, ok? Bom, agora reparem que esta equação pode levar aqui pelo menos duas resoluções. Eu vou aqui tentar dar uma noção das duas. Portanto, são duas estratégias diferentes. Uma delas passa por aplicar fórmulas de trigonometria que conhecemos e outra passa por colocarmos num membro e no outro cosseno de alguma coisa. Portanto, eu vou aqui falar então destas duas formas de fazer estas equações. Uma delas passa então por esta estratégia. Eu chegar a cosseno de qualquer coisa igual a cosseno de qualquer coisa, que não tem que ser igual. Aqui tenho um quadrado e aqui tenho um triângulo. Se eu chegar a uma situação destas, reparem que poderemos dizer então o seguinte. Eu posso concluir e dar seguimento a esta equação. O cosseno deste quadrado é igual ao cosseno deste triângulo, se e só se o quadrado for igual ao triângulo, não é? Faz sentido. Se o quadrado for igual ao triângulo, estes ângulos forem iguais, o que está dentro do cosseno são ângulos, não é? Se os ângulos forem iguais, então o cosseno deles também é igual. Mais 2kπ, não é? Que é para darmos aqui, vamos supor que temos aqui o triângulo, o nosso triângulo é este ângulo. Mais 2kπ, que é para dar voltas completas e ir cair lá no mesmo sítio. Ou então, o meu quadrado pode não ser igual ao triângulo para ter o mesmo cosseno, mas pode ser negativo, não é? Pode ser o quadrado igual a menos o triângulo, mais 2kπ. E poderemos seguir esta estratégia, não é? Porque reparem, o desenho, o meu círculo não está aqui muito famoso, não traduz muito bem essa simetria, porque estava ali um bocado torto, mas eu posso fazer aqui um mais direitinho, em que vou transmitir melhor essa ideia. Não é? Portanto, para o cosseno dar o mesmo, os ângulos podem ser iguais, não é? Portanto, o quadrado é igual ao triângulo, ou então um deles pode ser o simétrico do outro, não é? Porque dá o mesmo cosseno. Não é? Imaginem que eu tenho aqui o triângulo e aqui há o quadrado. Portanto, se o quadrado for igual a menos o triângulo, for o simétrico do triângulo, também dá, portanto, com k pertencente a z, também dá o mesmo cosseno, não é? E, portanto, poderíamos ir por esta estratégia. Outra forma de fazer portanto, eu já vou resolver aqui por esta estratégia, ok? Já cá vamos. Mas agora vou então aplicar aqui as fórmulas. Eu talvez tivesse tendência para ir mais pelas fórmulas, mas isto é um pouco aquilo a que estamos mais habituados, a forma como vemos melhor o exercício naquele momento. Eu diria até que num dia fazia pelas fórmulas e cá num outro dia lembrava-me antes de fazer esta estratégia. Vou então fazer aqui, procurar escrever
tudo na mesma função trigonométrica. Ou seja, eu tenho aqui cosseno de x, vou procurar ver tudo com cosseno de x. E por isso posso-me recordar de algumas fórmulas que existem. Eu vou escrever ali em cima as duas que vou utilizar. Portanto, é a forma da duplicação do cosseno, que nós temos ali na equação, não é? O cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, e poderemos optar por andar a brincar com as fórmulas, a ver se conseguimos ter apenas uma função simples, trigonométrica, na equação toda, e isso facilitaria as coisas, não é? Temos então esta forma, e depois temos a fundamental, que eu também vou aplicar a seguir, que é seno ao quadrado de x, esta penso que deve ser do conhecimento geral, igual a 1, ok? Esta forma também está no formulário, o cosseno de 2x, ok? Bom, e reparem que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1 permite concluir, por exemplo, que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, não é? Poderemos, onde temos seno ao quadrado, depois colocar 1 menos cosseno ao quadrado, porque é igual. E eu vou então aplicar ali algumas fórmulas para tentar simplificar aqui o problema. Então, vou aplicar primeiro aquela duplicação do cosseno. Vai ficar 2, abrir parênteses, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Portanto, igual a 0, não é? E agora, o que é que eu vou fazer? Reparem, como tenho aqui cosseno de x, e como tenho aqui cosseno ao quadrado de x, e depois tenho ali um seno ao quadrado de x, para ver só cossenos de x, vou aplicar então aqui esta fórmula, que é fundamental, no fundo, não é? Vou substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, e aí fico a ver só cossenos, não é? O que me poderá dar jeito. Então, mantenho aqui este cosseno ao quadrado, menos, vou abrir com outro parênteses, 1 menos cosseno ao quadrado de x, ok? Igual a 0. Agora vou tirar ali dentro vou simplificar ali dentro do parênteses, vai ficar então cosseno ao quadrado de x menos 1 mais cosseno ao quadrado de x igual a 0. Ou seja, 2 cosseno de x mais, reparem agora, cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 2 cosseno ao quadrado de x, não é? Então vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Igual a 0. E agora vamos tirar aquele parênteses, 2 cosseno de x mais 2, aliás, 4. Agora fica ali 4. Vou até apertar aqui mais um bocadinho por uma questão de espaço, depois pode faltar o espaço e, portanto, não interessa estar aqui a desperdiçar. Então, ficará 2 cosseno de x mais 2, novamente, mais 4 cosseno ao quadrado de x, não é? 4 cosseno ao quadrado de x menos 2 igual a 0. Ora, se escrevemos aqui por ordem, identificamos que estamos aqui perante uma forma resolvente, não é? Mais 2 cosseno de x menos 2 igual a 0. Se fizermos uma mudança de variável, se dissermos que o cosseno de x é uma outra letra, um y, por exemplo, vemos melhor essa forma resolvente, fica 4y ao quadrado mais 2y menos 2 igual a 0. Aplicando então a forma resolvente, fica y igual a menos b, que é menos 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado. Quem não souber a forma resolvente, que vá ver aos conteúdos do nono ano, ok? Nono ano. B ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos 4ac, ok? Sobre 2a. Sobre 2a, 2 vezes 4, ok? Então, temos y igual a menos 2, mais ou menos, agora vamos fazer já aqui as contas, reparem, este menos com este menos vai dar mais, não é? Portanto, vai ficar aqui uma adição, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 2 dá 32, 2 ao quadrado aqui vai dar 4, 32, mais 4 dá 36, raiz de 36 dá 6, portanto, isto vai ficar aqui 6, sobre 8. Ou seja, ficamos com y igual a, ora, menos 2 mais 6 dá 4. 4 sobre 8 dá 1 sobre 2. Ou y igual a menos 2 menos 6 dá menos 8. Menos 8 dividido por 8 dá menos 1. Portanto, e ficamos com a equação resolvida. Falta apenas regressar à nossa variável cosseno de x, porque a nossa variável é x, não é? Então vamos substituir o y novamente por cosseno de x. Ficamos com cosseno de x igual a 1 sobre 2. Ou cosseno de x igual a menos 1. E agora aqui vamos fazer a interpretação no círculo trigonométrico. Qual é o ângulo cujo cosseno dá 1 sobre 2? Bom, o ideal é fazer o quê? O ideal é fazer aqui um círculo para ver onde é que isso acontece, não é? Vamos então aqui analisar no nosso círculo quais são os ângulos cujo cosseno, o eixo dos cossenos é este, ok? Quais são os ângulos cujo cosseno dá
1 sobre 2. Bom, é aqui no π sobre 3. Isso devemos conhecer, ok? Aqui no π sobre 3, sabemos que o cosseno dá 1 sobre 2, não é? 1 meio. Bom, mas não é só no π sobre 3. É no π sobre 3 em todos os que caem aqui em cima. Por isso eu vou colocar aqui 2kπ. Eu vou colocar as soluções todas em R, ok? Depois logo vamos ao nosso intervalo. Ou então, temos também as soluções cá de baixo, que é no menos π sobre 3, não é? Que também tem o mesmo cosseno. Nós sabemos que aqui no ângulo menos π sobre 3 também tem o mesmo cosseno. Bom, então é isso que vamos escrever aqui, ok? O que vamos escrever, o cosseno deste ângulo é 1 meio quando o ângulo for o π sobre 3 mais 2kπ, ou quando o ângulo x for o menos π sobre 3 mais 2kπ. Atenção que ainda não fiz estas soluções aqui, ok? Este cosseno de x igual a menos 1 vou fazer agora, aqui num outro ou. Ok? Estes dois vêm aqui do cosseno de x igual a 1 meio. Bom, então agora vamos fazer a leitura. Quando é que o cosseno de um ângulo dá menos 1? Bom, então vamos ver ali ao círculo quando é que o cosseno dá menos 1. Deixem-me só dizer que esta abordagem que eu estou aqui a fazer, tanto se faz se eu resolver essa equação assim, como se resolver pelo processo que vou fazer deste lado, ok? Isso seria igual. Então, quando é que o cosseno é menos 1? É menos 1 aqui no ângulo π, não é? Aqui no ângulo π será menos 1. Bom, então é isso que vamos escrever. Portanto, o cosseno deste ângulo x é igual a menos 1 se o x for igual ao ângulo π mais 2kπ, ok? E o k pertence a z. Atenção que eu estou então a colocar as soluções todas em R. Estão aqui todas as soluções. Mas agora vamos ter em atenção uma coisa. Qual é que me interessa? Qual é a solução que me interessa? Eu estou num domínio, não é? Estou num determinado domínio, que é este. O x pertence de 0 a π sobre 2. De 0 a π sobre 2 é então aqui o primeiro quadrante. Então, quantas soluções destas azuis que eu aqui marquei é que eu tenho aqui no primeiro quadrante? Só tenho uma, que é exatamente o x igual a π sobre 3. Ok? É a única que aparece ali. Nós vemos perfeitamente aqui no círculo, nem vale a pena estarmos a dar valores a k. Nós vemos perfeitamente que de 0 a π sobre 2, a primeira solução que encontramos, e a única, de 0 a π sobre 2, é o π sobre 3. Então, esta é a nossa solução, ok? É claro que diríamos isso, escrevíamos a seguir esta linha que eu aqui tenho, diríamos para x pertencente a 0 a π sobre 2, temos que x é igual a π sobre 3, ok? Portanto, volto a repetir, escreveriam abaixo desta linha, porque aqui temos as soluções todas, escreveriam para x pertencente a 0 a π sobre 2, temos que x é igual a π sobre 3, ok? E estávamos então a responder a encontrar a solução apenas no intervalo que nos interessa. Portanto, o nosso zero é apenas o π sobre 3, o zero da derivada, ok? Bom, agora vou resolver muito rapidamente, porque podem estar a perguntar como é que se faria por este processo que eu aqui transmiti. Vou resolver num instante aqui então a azul. Eu vou procurar então fazer esta estratégia que esquematizei aqui com o quadrado e com o triângulo, não é? É preciso recorrer a uma redução ao primeiro quadrante. Vamos já ver como é que se faz. Portanto, seriam dois processos diferentes. Um trabalha mais com as fórmulas, que depois vai então buscar a fórmula resolvente e resolve a equação. O outro processo vai mais por uma redução ao primeiro quadrante e, portanto, eu diria que vocês devem dominar até os dois, ok? Vou então fazer aqui a equação por outro processo. Então, vou procurar escrever de um lado e do outro cosseno, cosseno. Então, ficaria com o seguinte. 2 cosseno de x igual a menos 2 cosseno de 2x. Reparem que agora este 2 que está a multiplicar podia passar para outro membro a dividir e vai cortar com aquele. Vai ficar 2 a dividir por 2, não é? Ficamos só com cosseno de x igual a menos cosseno de 2x. E agora reparem, eu preciso de ter cosseno de qualquer coisa igual a cosseno de qualquer coisa. Mas o que eu tenho ali é cosseno de uma coisa igual a menos cosseno de outra coisa. Portanto, eu tenho que ainda tirar dali aquele menos. Como é que poderemos tirar dali aquele menos? Reparem que então, aqui o que teriam de fazer era visualizar uma redução ao primeiro quadrante, e vou fazer então aqui. Reparem que nós, das reduções ao primeiro quadrante, nós conseguimos sempre transformar cossenos em senos e tirar os menos, como vamos fazer aqui neste caso. Vou chamar aqui um ângulo qualquer, um ângulo que é um quadrado, ok? E vou representar aqui também esta amplitude. Tenho aqui o π, não é? E reparem, vamos ver o que acontece aos ângulos que aqui estão relativamente ao cosseno.
aos cossenos dos ângulos que aqui estão marcados. Então este ângulo vamos chamar quadrado, é um valor qualquer ali de x, e este será π menos o tal quadrado, ok? Portanto, o que nós sabemos é o seguinte, o cosseno, e vejam se concordam então com esta abordagem, o cosseno, vou escrever aqui em cima, o cosseno de π menos o quadrado será igual ao cosseno do quadrado? Pergunto eu agora. Visto aqui no círculo, o cosseno de π menos este quadrado dá aqui este valor, não é? Que é negativo. O cosseno, esta amplitude é igual a esta, ok? Sendo estas amplitudes iguais. Estamos aqui no eixo dos cossenos. O cosseno do quadrado dá este valor. Ora, eles são simétricos, não é? Eles são iguais em valor absoluto. O valor absoluto é o mesmo, mas um é negativo e o outro é positivo. Portanto, esta informação que eu aqui tenho não é propriamente verdadeira. Mas se eu colocar um menos aqui atrás, já fica verdadeira. Ou poderia colocar também um menos atrás deste cosseno, por exemplo, e não metia ali, não é? Portanto, o cosseno de π menos o quadrado é igual a menos o cosseno deste quadrado. Bom, e reparem que isto permite que eu faça aqui este seguimento à equação. O cosseno de x é então igual... Reparem, eu estou aqui neste membro e vou passar para este. Fica... Peço desculpa. Cosseno de π menos 2x. O meu quadrado, neste caso, é aqui o 2x, ok? É igual, diz aqui, não é? Estamos a ver no círculo. Nós sabemos que menos o cosseno de uma coisa qualquer é igual ao cosseno de π menos essa coisa, ok? Portanto, é só olharem para este esquema e, portanto, tentarem perceber porque é que ficou ali, então, π menos 2x. Ora, e agora já estamos naquela situação em que eu falei há bocado, em que temos cosseno igual a cosseno. Ora, temos cosseno igual a cosseno e, portanto, poderemos tirar ali conclusões. Se o cosseno daquele ângulo, deste ângulo que está ali dentro, se o cosseno deste ângulo é igual ao cosseno deste ângulo, então podemos ou não concluir que aquele ângulo é igual a π menos 2x desculpa, mais 2kπ, ou, e agora reparem, estamos a falar da mesma história que falamos ali daquele lado do círculo. Eu posso dizer que os ângulos são iguais, são os dois iguais a este, têm o mesmo cosseno, mas um também pode ser o simétrico do outro, não é? Que também tem ali o mesmo cosseno. Este é o eixo dos cossenos. Portanto, eles não têm que ser necessariamente iguais. O x não tem que ser necessariamente igual ao π menos 2x. Pode ser, é verdade. Se for, esta igualdade é verdadeira. Mas também o nosso x pode ser igual a menos o π menos 2x, ok? Pode ser o simétrico, porque se for o simétrico, tem o mesmo cosseno também, ok? Portanto, mais 2kπ, k pertence a z, não vou escrever que não tenho agora ali espaço, ok? Bom, e pronto, e dávamos seguimento à equação desta forma. Agora, o que é que precisamos ainda de fazer nesta equação? Precisamos... Peço desculpa que isto agora... Apanhei aqui uma... Ora, ainda temos que resolver em ordem a x, ok? Ou seja, passar tudo o que tem x para o primeiro membro. Então, este menos 2x vai para o primeiro membro, fica 2x mais x igual a π mais 2kπ, ou x igual a menos π mais 2x mais 2kπ, o k pertence a z, aqui, ok? Fica então 3x igual a π mais 2kπ, ou, agora este 2x vai para o primeiro membro, reparem, fica menos 2x mais x dá menos x, igual a menos π mais 2kπ. Ok? E ficamos então com isto. Agora, o 3 passa a dividir, ficará π sobre 3 mais 2kπ sobre 3, ou, e agora, reparem que ficamos com o seguinte, x igual, vou trocar aqui os sinais todos, para tirar este menos, fica π menos 2kπ, ok? K pertence a z. Bom, se fizéssemos a leitura no círculo, como eu fiz há pouco ali, também chegaríamos à conclusão que, ou então dávamos os valores a capas, não é? Mas isso já farão da maneira que entenderem. O que precisavam de concluir era que esta é a nossa única solução neste intervalo. E escreveriam o mesmo que eu disse para escrever abaixo desta linha. Para x pertencente de 0 a π sobre 2, então temos que x igual a π sobre 3, ok?
Bom, então temos os zeros da derivada, os zeros que nos interessam, não é? Vamos fazer o quê? Vamos fazer a tabela, ok? Para ver que realmente será então um máximo. Então fazemos a tabela, aqui colocamos A', aqui colocamos A. Vamos colocar então ali os valores de x que vão na nossa tabela, então que vai de 0 aberto a π sobre 2, também aberto, portanto como é aberto aqui colocam não definido ou não colocam nada, ou, portanto não colocam é nada, ok? Podem colocar também não definido. Aqui para o meio da tabela vem então o π sobre 3, que foi o que nós encontramos. A derivada anula-se aqui, atrás do nosso π sobre 3. A derivada é positiva ou negativa? Então vamos substituir aqui no lugar do x por um valor entre 0 e π sobre 3. E reparem, entre 0 e π sobre 3 tem, por exemplo, aqui o π sobre 6 ou o π sobre 4. Substituem pelo valor que quiserem ali no lugar do x. Fica 2 cosseno de π sobre 6, por exemplo, que dá raiz 3 sobre 2. O 2 depois corta com este, fica raiz 3. Aqui fica π sobre 6... 2 vezes π sobre 6 dá π sobre 3, cosseno de π sobre 3 dá 1 meio, 1 meio vezes 2 dá 1, portanto isto vai dar positivo. Depois podem substituir por um valor entre π sobre 3 e π sobre 2, e podem fazer na calculadora, uma vez que aqui não há nenhum ângulo conhecido, fazem na máquina as contas e veem um ângulo em radianos, ok? Se estiverem a trabalhar, ou então fazem em graus e trabalham com os 60 graus, entre 60 e 90 graus, ok? Por exemplo, vocês querem um ângulo entre 60 e 90 graus. Podem trabalhar, por exemplo, com os 70 graus, se tiverem a máquina em graus e substituem ali por o x por 70, não é? Por exemplo. Ou então fazem em radianos. Vêm o número quanto é que dá π sobre 3 em radianos, vêm o π sobre 2 e substituem ali e fazem as contas e vai dar menos. Cresce, decresce, temos então aqui um máximo, ok? Vamos ter aqui um valor máximo, que é o f de π sobre 3, mas agora temos que estar atentos ao que nos pedem, não é? Mostra que existe um valor de x para o qual a área do triângulo APQ é máxima. Nós estamos a ver na tabela que realmente existe aqui um máximo. Basta então dizer assim: a área é máxima para x igual a π sobre 3. Ok? Fizemos o estudo completo, vimos que há ali um maximizante, que é o π sobre 3. Pronto, está aprovado, está mostrado que existe um valor de x para o qual a área é máxima. Ok? Bom, então ficamos por aqui. Até uma próxima.